Inflamação em 5 atos. Curtiu o tema? Vem cá, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações se você está no Spotify e bora conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Certeza que você, assim como eu, adoraria viver uma vida cheia de saúde, plena de desinflamação, sem nenhum probleminha, nem efeito rebote, pele linda, cabelo lindo, sem dor, sem estresse, sem nada. A questão é a seguinte: não existe pílula mágica para isso, a gente já sabe, e nem tratamento milagroso, aqueles que prometem muitas coisas rapidamente, você conquista e depois, tchau, efeito rebote. Só que existem 5 atos que eu tenho certeza que é parte da vida de muita gente, era da minha também, assim, cotidianamente, e que inflamam demais. Então vamos aos atos. Primeiro, consumo exagerado de açúcar, e eu estou me referindo a açúcar refinado. Segundo, consumo exagerado de alimentos com farinha branca em sua composição, farinha refinada. Bom, aqui comecei pelos mais óbvios e mais fáceis de se resolver. Terceiro, a vida cheia de estresse, sem nenhum tipo de resposta diferente daquilo que a gente já vem dando, ou seja, sem ansiedade, sem te desestabilizar demais e assim por diante. Quarto ato, insônia, ou ainda dormir pouquíssimo, seja por hábito ou porque realmente tem um problema aí de falta de sono, pela vida agitada que leva e assim por diante. E quinto, mas não menos importante, o sedentarismo recheado com toque de redes sociais. Tá ligado? Aquele sedentarismo básico de quem não faz absolutamente nada, tem preguiça de, sei lá, dar 5 passos para pegar alguma coisa, até um copo de água se for necessário, e mais do que isso, além de tudo, ainda recheia esse sedentarismo com uma prática muito comum, que é olhar a rede social dos amigos, das amigas, das colegas, dos colegas e ver a vida feliz e saudável que essas pessoas levam, ou menos que aparentam levar em suas redes sociais. E aí gera mais ansiedade, mais culpa, mais aquele monte de sentimento ruim que essa vida traz. Em especial se você tiver já o corpo inflamado, se você já tiver a saúde inflamada, o corpo desequilibrado, mente com muita ansiedade, sentimento de culpa por esses 5 atos, o sentimento de mais ansiedade, de ciclo que não tem fim, de falta da própria presença, né, de estar sempre ou no passado ou numa preocupação futura que nem aconteceu. Essa sensação de não dou conta nem de mim mesma, e aí isso vai deixando você cada vez mais com uma baixa autoestima, todo esse sentimento junto, muitas vezes ele é decorrente de uma ou da somatória dessas 5 ações, desses 5 atos que eu comentei, que são super inflamatórios, e que isso não é novidade para ninguém, mas sim é muito presente na vida de um monte de gente, e eu sei muito bem isso, porque são atos que eu praticava cotidianamente, e que se eu não tomo cuidado, vupt, eles voltam sim, em especial o consumo de pães com muita farinha branca, no meu caso, né, e também de uma vida cheia de estresse. Durante muito tempo, eu vivi minha vida me cobrando por todas as responsabilidades da minha própria vida e da de todas as pessoas que estavam próximas a mim. Então era como se eu devesse isso o tempo inteiro, uma resposta imediata para a resolução de todos os problemas que surgissem. É insustentável, gente. É muito inflamatório. E é por isso que eu tenho dito aqui no podcast que é super importante a gente não só desinflamar corpo, não só desinflamar a mente, mas desinflamar a vida e as nossas relações e as nossas percepções, porque muitas vezes passa mais pelo que a gente acredita, pela forma como a gente está enxergando as coisas, do que por como as pessoas pensam, saca? Sabe aquela coisa, eu achei que você fosse pensar que
Mano, a gente não acha, a gente pergunta, a gente conversa, a gente dialoga. Mas bora conversar um pouquinho mais sobre essas questões, sobre esses 5 atos aí que a gente pratica que são super inflamatórios. Conversar o que sobre esses 5 atos? Você poderia estar se perguntando ou poderia me perguntar. E eu te diria assim, ó, conversar como é que a gente deixa de praticá-los na nossa vida. Ó, vou falar a minha experiência de desinflamação da vida nesse fluxo, porque eu acho que é muito legal a gente compartilhar essas histórias que contribuem, né, que nos aproximam, na real. Então vamos lá. Quando eu falo desses atos, eu falo justamente porque eu vivia praticamente todos os dias com a presença de mais de um deles, como eu acabei de dizer. E aí, o que eu tentei já? Eu já tentei tratamentos invasivos para desinflamar corpo. Eu já tentei tratamentos que modificam todos os hábitos do dia para a noite. E tanto um quanto o outro, eles não são sustentáveis. Então, assim, e não foram sustentáveis para mim, eu sei que não são para muita gente. Isso ficou muito mais evidente ainda quando eu comecei a trabalhar como profissional do Ayurveda e do Yoga, porque aí você vê quanta gente se parece contigo e muitas vezes a gente se sente solitária também, né? Parece que nesse mundo de desinflamação a gente é sozinha, que só a gente que não consegue fazer. A gente olha, nossa, as pessoas estão se alimentando super bem no Instagram. A gente olha, nossa, as pessoas estão numa vida super saudável, estão indo, sei lá, fazer trilha, isso e aquilo. Cara, não significa nada isso. E eu aprendi que é muito legal a gente focar na nossa vida a partir de outra perspectiva. Qual perspectiva? Primeira coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu acho que dessa vez eu acertei o ditado, que eu sou ótima em trocar os ditados, misturar, errar, enfim, mas tudo bem. Por que nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Ó, nem tratamento super invasivo ou super rápido, que vai fazer assim, parece que tudo se resolve, e nem não fazer nada, não posso nada, não consigo nada. Esses dois extremos, eles são pontos muito fáceis de você não conseguir uma vida desinflamada totalmente. Por quê? O primeiro, um tratamento invasivo, um tratamento que é muito rápido, mas que você tem que mudar radicalmente seus hábitos, sua rotina, assim, de um dia para um outro, a chance de você voltar a fazer tudo igual ou pior, porque parece que você ficou sem aquilo e aquilo te faz muita falta, tem uma ausência, né? A ausência de consumir meu pãozinho todo dia, a ausência do doce depois do almoço. Eu não era muito de doce, mas eu conheço muita gente que é. Então, assim, tudo isso, a ausência da preocupação, é importante falar isso. Às vezes a gente sente falta, né? Tem tanta ausência aqui que cadê a preocupação do meu dia a dia que me completa, que me faz sair de mim, pensar em outra coisa e assim por diante. Então essa ausência demais faz a gente voltar a tudo aquilo que a gente praticava antes. E aí vem o famoso efeito rebote com muito mais força. Então não serve para desinflamar a vida. E por outro lado, aí é mais óbvio ainda, né? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu tento, mas, mano, não dá, não vai, isso e aquilo. Se eu não dou nenhum passinho, eu vou desinflamar o quê? Então, a primeira coisa é esse meio termo. Agora, esse meio termo, a gente não consegue facilmente. Por que a gente não consegue facilmente? Deveria, mas não consegue. A gente não consegue facilmente porque um monte de gente diz que se a gente está inflamado é nossa culpa. Ou, se a gente está inflamada, a gente tem que tomar a pílula mágica para desinflamar. Tomar para sempre? Fazer o tratamento para sempre? Depender de alguém para sempre? Dar a minha saúde e a autonomia em relação à minha saúde, assim, de mão beijada para outra pessoa? Isso é desinflamar a vida? Ou isso é ficar emocionalmente atrelado a outra pessoa, entregando tudo para essa pessoa? Toda a minha autoestima. Então, se essa pessoa não está ali, me falta. Se essa pessoa não está ali, eu não sei o que fazer. Se essa pessoa não tá lá me atendendo todo o tempo, o que eu faço agora? Eu não sou capaz de. Cara, isso não dá. Então percebe que a gente é treinado para não ter autonomia sobre a nossa saúde. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso que é para você não fazer tratamentos com pessoas responsáveis. Eu sou uma pessoa que trata os outros. Eu estaria indo contra a minha própria profissão. O que eu estou te dizendo é: o profissional ou a profissional que você passa, que você vai, que você é atendido, ele ou ela te possibilita autonomia em relação à sua saúde, em relação aos seus cuidados,
Isso é um ponto muito importante. E eu sei que a maioria das pessoas não faz isso. E não faz isso por quê? Porque você sustenta essa pessoa. Não é verdade? É sua grana, é seu trabalho que está ali, né? Naquele momento, ali. Segunda coisa, às vezes porque a pessoa não sabe. Ela tenta te dar essa instrução, ela tenta te ajudar, te orientar, falar, explicar, mas ela não tem um conhecimento, um estudo que já é bacana para isso. Ou pior ainda, não tem um método. E eu vou te dizer uma coisa muito importante. A metodologia é fundamental para que você tenha autonomia em relação à sua saúde, para que você tenha autonomia em relação à sua desinflamação. E ter autonomia, ter liberdade de poder estar onde você estiver e conseguir se reorganizar, se reequilibrar, dar aquele passinho que te faz respirar, que te faz desinflamar, que é aquele passo além, aquele fluxo além, tanto de autoconhecimento quanto de desinflamação de mente, corpo, do ambiente onde você está, dessa desinflamação completa, que eu estou chamando de desinflamação da vida. Ter autonomia em relação a isso é fundamental para que você não tenha o efeito rebote. Mas é fundamental mesmo. E a gente não deveria abrir mão dessa autonomia. E quando eu comecei a tê-la, eu descobri quão valiosa ela é e quanto a gente fica na mão de um monte de gente por não ter essa propriedade, essa autonomia, essa responsabilidade em relação à nossa saúde e à nossa desinflamação. Esse é um ponto fundamental. Aí vem outros pontos que são importantes. Então, assim, se uma pessoa me dá autonomia em relação à minha saúde, então serve? Depende. Vou te dizer o que funcionou para mim de novo. Pontos que foram fundamentais para além dessa autonomia. Conseguir perceber o meu corpo e saber qual é o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio não é o seu ponto de equilíbrio. Eu venho falando isso e em algumas vezes eu repeti esse mesmo tema porque é fundamental a gente entender o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente, cada estado emocional é um estado emocional, que é um nesse momento, é outro em outro momento e assim por diante. Se eu mesma mudo ao longo do tempo, imagina eu comparado com a minha amiga, com o meu amigo. A gente não é igual. A gente pode ter traços em comum, mas a gente não é igual. Então, achar o meu ponto de equilíbrio é fundamental. Então, encontrar o seu ponto de equilíbrio, que não é o da amiga, não é o do colega, não é o de ninguém, é o seu. Segunda coisa que também é muito importante: mudança se faz gradualmente. Se você simplesmente tentar mudar todos os seus hábitos do dia para a noite, vai ser muito mais difícil você sustentar essa nova vida. Então, por que você vai sofrer se você pode fazer isso de forma mais gradual, mas sempre dando o seu passinho diário? Quando você vê essa junção de passinhos, desinflamou seu corpo, desinflamou a mente, te transformou em outra pessoa. Desinflamou, portanto, a vida. Então, gradual, mas sempre. Consolidadas, mudanças consolidadas. É assim que a gente pode pensar. Cada dia um pouquinho, cada momento um pouquinho, olhando para si, se respeitando e com muito acolhimento e com muito amor próprio. Isso é muito importante. E a terceira coisa, que está super relacionada com isso tudo que eu falei, é não ter medo de mergulhar em si mesma, em si mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não é praticante de si, ou seja, não para e não olha para si mesmo, tem medo, dói, sofre demais quando para olhar para as próprias dores, para os próprios desconfortos, não tem essa segurança, sempre busca o apoio lá fora, aquilo que está fora para cuidar de si, e assim por diante. O que acontece, e eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo, a gente vai empurrando esse fluxo de desinflamação das emoções, esse fluxo de desinflamação dos nossos pensamentos, esse fluxo de desinflamação do nosso ambiente, das nossas relações e, portanto, do nosso próprio corpo, porque está tudo conectado, está tudo ligado. Então, não tenha medo de olhar para você, não tenha medo de parar, de respirar, de sentir o seu coração. Não tenha medo de você. Você, eu tenho certeza, que é muito mais linda e muito mais segura
do que você pode imaginar nessa vida. Você não tem noção de quem é você. E isso eu te asseguro. Por que eu te asseguro? Porque é muito confortável depois que a gente enfrenta esses desafios de quem somos nós, de olhar e parar e olhar e não ter medo das próprias fragilidades, das próprias vulnerabilidades, mas encarar como normalidade, como construção e assim por diante. Quando a gente faz esse processo, não tem quem segure a gente, porque a gente alcança uma coisa muito importante, que é tranquilidade, liberdade, uma vida com muito menos ansiedade ou com ansiedade pontual, onde você se conhece tanto que você consegue dialogar com você mesmo. E aí, para fechar essas ideias, eu vou te dizer uma coisa super importante. Quando você aprende um método para fazer isso tudo e vai fazendo isso tudo de forma gradual, com muito cuidado, com muito acolhimento, com muito amor, você se transforma. Foi aí que surgiu um programa que vai vir aí ano que vem, em janeiro, que eu estou chamando de programa Metamorfoses, que é um programa que vai ter tudo isso mastigadinho para você ir fazendo o seu passo a passo e tornando a sua vida desinflamada completamente. E eu não estou dizendo que é um programa que vai ser igual para todo mundo. Eu vou dizer que dentro da base, que vai ser uma plataforma bem linda, que esse programa já está sendo toda desenhada por mim mesma, essa plataforma que vai ser o passo a passo, tudo mastigadinho do que você vai fazer, vai te permitir um autoconhecimento profundo, vai te permitir entender o seu corpo, entender os seus desequilíbrios, entender a sua saúde, mente e corpo, entender a sua vida desinflamada e quais os objetivos que você quer. Portanto, não é um programa elaborado por mim com os meus objetivos para você, mas vai ser um programa onde você vai conquistar os seus próprios objetivos e a sua vida desinflamada, saca? Então, o que eu quero te convidar hoje? Eu quero te convidar hoje para você compartilhar aqui comigo nos comentários, se você está no YouTube. Se você está no Spotify, vem para o YouTube. Coloca aqui nos comentários coisas que te incomodam demais, que te inflamam demais. E eu contribuo com você, tanto em episódios do podcast, quanto dentro do meu programa, fazendo questões pontuais, trabalhando temas pontuais, embora você vai se conhecer muito profundamente e vai fazer isso com autonomia. Combinado? Bom, vamos parar por aqui hoje, que a gente tem muito que conversar ainda, mas não tudo nesse episódio. Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!